Congregação Cristã no Brasil. Conhecida pela maneira nada carismática como trata as demais igrejas evangélicas, as quais nomeia de primos distantes, a Congregação Cristã no Brasil completou mais de 100 anos em terras brasileiras. Bom, na Congregação Cristã, o adultério é um pecado contra o Espírito Santo, a qual não existe possibilidade de perdão e que aquela pessoa está morta para sempre. Veja algumas doutrinas exóticas da Congregação Cristã no Brasil. 1. Só existe salvação na gloriosa congregação. Ela é a verdadeira graça, o tronco principal, e o resto são apenas ramos. 2. O Espírito Santo dirige tudo, e não é necessário se preparar, examinar ou meditar nas Escrituras Sagradas. Não pode estudar a Bíblia, pois não foi feita para ser estudada, mas para ser obedecida. Quem estuda as Escrituras não são recebidos como canais. 3. Só o batismo efetuado na CCB é verdadeiro e regenerador para obter salvação e criaram uma fórmula batismal estranha ao cristianismo. Os adeptos da CCB são batizados em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que não são batizados dessa maneira devem rejeitar a sua experiência anterior e serem rebatizados em nome de Jesus. 4. Está espiritualmente acima de qualquer outra denominação, porque é a única igreja em que as mulheres observam a prática do uso do véu no culto, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao 16. 5. A Irmandade deve se saudar com a paz de Deus e nunca com a paz do Senhor, porque existem muitos senhores, mas Deus existe um só e atacam todas as outras denominações que cumprimentar de forma diferente. 6. Está espiritualmente acima de qualquer outra denominação, porque é a única denominação que observa a prática do ósculo santo. Se beijam no rosto. 7. É pecado dar o dízimo, porque o dízimo está na lei e nós estamos na graça. 8. Só existe um pastor da igreja, Jesus Cristo. Os demais pastores são homens carnais. 9. Não devemos pregar o evangelho, porque o evangelho não pode ser escandalizado. Só se deve pregar se Deus mandar. 10. Só podemos orar de joelhos. Orar em outra posição é para os primos, ou seja, outras igrejas. 11. Uso e abuso de bebidas alcoólicas é liberado. Os adeptos da Congregação Cristã no Brasil usam bebidas alcoólicas e afirmam que a Bíblia não orienta sobre essa questão. Chegam até mesmo a se embriagarem em suas festas de casamento e outros eventos sociais, sem nenhum constrangimento. 12. Se opor à CCB é um pecado de morte. Os adeptos da CCB acreditam que aqueles que deixam a CCB e posteriormente se opõem à mesma, pecam para a morte. 13. Rejeição do ministério feminino. A CCB ensina que as mulheres não podem exercer ministério na igreja, sobre a falsa evasiva de que as mulheres devem permanecer caladas e totalmente submissas aos homens. No máximo, podem tocar órgãos na igreja. 14. O banco dos pecadores. Nos cultos, os adeptos da congregação que estão em observação ou em pecado ficam sentados separados dos demais. E com o objetivo de serem conhecidos pela Irmandade, ficam nessas condições até vencer os dias de suas culpas. Uai, seu app de vídeos curtos.